Olá, bom dia. Estamos iniciando agora a videoconferência para discutir a alienação parcial da participação da ENGIE Brasil Energia na Transportadora Associada de Gás, a TAG. Sou o Rafael Bósio, gerente de relações com investidores da companhia, e gostaria de fazer alguns avisos antes de iniciarmos essa videoconferência. Nesse momento, as pessoas conectadas estão no modo ouvinte. Mais tarde, quando abrirmos a sessão de perguntas e respostas, os participantes poderão enviar seus questionamentos pela ferramenta de Q&A do Zoom. Cabe lembrar que essa videoconferência está sendo gravada. Disponibilizamos na CVM nosso site www.enge.com.br/investidores o arquivo com a apresentação que faremos durante essa reunião, bem como fato relevante sobre a transação. Antes de prosseguir, esclarecemos que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa videoconferência relativas às perspectivas dos negócios da companhia devem ser tratadas como previsões, dependentes da conjuntura econômica do país, do desempenho e da regulamentação do setor elétrico, além de outras variáveis, e, portanto, estão sujeitas a mudanças. Lembramos que os jornalistas que desejarem fazer perguntas podem fazê-lo por e-mail, enviando-as à assessoria de imprensa da companhia. Me acompanham hoje, nessa videoconferência, nosso diretor-presidente, Eduardo Sattamini, e nosso diretor financeiro de Relações com Investidores, Eduardo Takamori, a quem passo a palavra nesse momento. Sattamini, por favor, pode começar. Bom dia, pessoal. Mais uma vez, uma satisfação estar com vocês aqui e, dentro do processo de transparência das nossas operações, trazer mais uma transação efetuada por nós, relevante. E, basicamente, o call hoje, a videoconferência hoje, é para falar um pouquinho de como a operação foi estruturada, qual é o racional que está por trás, quais são os próximos passos para que a gente possa alcançar o closing financeiro dessa transação, né? Então, vamos para o próximo slide, onde a gente explica a nova estrutura organizacional, né? Primeiro, a gente tinha uma estrutura com a ENGIE detendo 65%, mas com uma governança já de uma cogestão do ativo, né? E essa transação, então, ela vem alinhar, né, a governança atual com a participação acionária, né? O preço da transação, o preço dos 15% vendidos para a CDPQ, que o fará CDPQ 50% com o conjunto ENGIE, né? A gente permanecendo com 17,5% na ENGIE Brasil Energia e 32,5% na ENGIE SA, foi de 3,1 bilhões de reais nessa participação de 15%. Está um valor implícito da transação de 37,5 bilhões de reais para 100% da TAG, considerando aí um equity value de 20,8 e uma dívida de 16,7 bilhões, dívida líquida atual. Levando em comparação com o valor que foi pago em 2019, de 35,1 bilhões, e lembrando que para esse período de 2019 a 2023, nós tivemos aproximadamente 1,5 bilhões de dividendos pagos para a ENGIE Brasil Energia. Se a gente pegar um pouco menos da metade desse valor, né, a gente teria aí alguma coisa em torno de 600, 700 milhões de reais relativos a esses 15% que também foram pagos como dividendos, né? A transação é uma transação que a gente entende ganha-ganha para a companhia e para a CDPQ, porque ela reforça a nossa parceria com eles, né? E a gente tem na TAG um ambiente de cogestão entre nós e eles muito positivo, né? E ele, então, a CDPQ vai alcançar 50% da participação, e a gente tem a possibilidade de monetizar esse valor gerado na aquisição da TAG, nos primeiros anos de operação, né? E aí a gente vai olhar, fazer a rotação de ativos, né? A gente hoje tem um pipeline grande de investimentos na ENGIE Brasil Energia, e a gente não queria pressionar os nossos ratios de dívida. Então, essa transação vai trazer caixa para a companhia e possibilitar que a gente faça os investimentos nos novos projetos. Vamos para o próximo slide, rapidamente, onde a gente vai falar, então, desses méritos da transação.
né, o racional que está por trás. Então, como a gente falou, monetização parcial do valor gera aquisição de TAG. Isso é uma coisa até bastante importante, porque a gente não via refletir na avaliação da Ende Brasil Energia o valor da TAG. Então, dessa forma, os 17,5 que vão ser mantidos têm uma referência de valor importante, né? Ela reforça a parceria com o CDPQ e proporciona aí flexibilidade na rotatividade dos ativos, como a gente falou. Nós temos um programa grande de investimentos para os próximos anos, acabamos de fazer uma aquisição grande também, o projeto Cruzeiro, do GIP, a participação na Atlas, e que também vai requerer capital da mesma magnitude, né? Nós temos também a continuidade da estrutura da governança atual, como a gente falou, uma governança já estabelecida, e a gente alinha a participação acionária à governança estabelecida. Aí a gente alinha com a estratégia de longo prazo da companhia, né, que é o crescimento via geração renovável, transmissão, dentro do nosso programa de crescimento e dentro do nosso core de negócios, né? Próximo slide, a gente fala um pouquinho do processo, né? Agora, em 28 de dezembro, então, ocorreu a assinatura, a aprovação da transação pelo Conselho e a assinatura do acordo de compra e venda com o CDPQ. Nós teremos agora aprovações regulatórias, na verdade, é uma análise preliminar que indica que fizemos, que indica que não há necessidade de aprovação das entidades antitrust. Nós já somos sócios, isso é também um dos méritos da transação, a gente não está trazendo nenhum player novo, então é uma simples mudança acionária dentro do conjunto de acionistas atuais, né? E nós teremos o fechamento no iniciozinho de janeiro, quando algumas condições precedentes deverão ser cumpridas, né? Eu acho que é o último slide, né, Rafael? Eu acho que a gente não tem mais. Bom, o slide agora com relação às dúvidas, né, que vocês eventualmente tenham, a gente vai responder aqui através do Q&A, perguntas e respostas, mas fica aí também a possibilidade de se contatarem tanto o Rafael quanto o Eduardo Takamori para tirar dúvidas que vocês tenham com relação a essa transação. Correto, Sato. Agora a gente entra então na sessão de Q&A. Nós já temos aqui duas perguntas. A primeira dela vem do Daniel Isaac Nigri, analista sell-side do Dica de Hoje Research. A pergunta é: se a Engie Brasil precisar captar recursos no futuro, a companhia pode vender os 17,5% restantes ou o controle compartilhado entre Engie e CTPQ é visto como prioritário? Bom, pode. Eu acho que não tem nenhuma situação onde a gente não possa fazer a transação. O que a gente mantém ainda é uma relação de reciprocidade com a Engie S.A. Então, tanto é que na transação que foi feita agora, foi oferecida a transação, nós, como EBE, vimos a oportunidade de exatamente capturar esse valor, concretizar esse valor dentro da necessidade nossa do fluxo de caixa, e a Engie S.A. não entendeu interessante ela dispor dessa participação. Então, ao invés da gente fazer para e passo, nós, EBE, tomamos a decisão de vender e eles nos liberaram dessa condição de venda conjunta. Existe, sim, então, a possibilidade da Brasil Energia de vender os 17,5, se tiver boas condições de venda e isso for de interesse estratégico nosso, né? Não é, hoje, nada dentro do nosso radar, não estamos com essa visão de vender, mas é uma possibilidade. Obrigado, Satamini. Próxima pergunta do Marcelo Sá, do Itaú. Qual seria o book value para questões fiscais, se você tem prejuízo de pampa que pode ser utilizado? Acho que eu posso aqui resgatar. O book value da TAG no terceiro trimestre atingiu 10,8 bilhões, Marcelo. Ou seja, vai ter a exato. oportunidade de aproveitar, sim, o tax shield da perda Pampa, da né? TAG.
Isso, da Pampa, isso. Né, Taka? Eu acho que Takamori pode até falar um pouquinho mais sobre isso. Isso é um dos méritos da transação, sim. Exato, até porque já endereça uma outra pergunta, que é a do Renan, que é se, em termos contábeis, né, a operação vai gerar lucro, prejuízo, e se a gente tem um valor aproximado disso, então acho que já podemos entrar aí na parte financeira, né, da transação. Então, o book value, então, para esses 15% é de cerca de 1,6 bi, só fazendo esse prorata do que o Rafael já passou do 10 bi e pouco para 100%. Então, naturalmente, essa transação vai gerar um ganho de capital, vai gerar um lucro de impostos importante também. E a questão também, dessa questão do aproveitamento do prejuízo de Pampa, vale lembrar que essa operação está com signing de agora, mas o closing dela é só no começo de janeiro. Então, naturalmente, essa operação só vai ser reconhecida no primeiro trimestre do ano que vem. Então, tem a questão toda de como usar a questão fiscal da melhor maneira também que a gente vai ter que avaliar. Não, mas a operação gera, sim, um ganho de capital importante. Ok, obrigado, Takamori Sata. A próxima pergunta vem do Sérgio Bis, analista sell-side do Guinvest. Ele pergunta ele comenta: a tendência é voltar a ter um payout de 100% para 2024 após essa reestruturação financeira? Posso pegar essa também. Acredito que não, pelo menos no curto prazo. A gente ainda acredita que a melhor destinação do dinheiro, da geração de caixa da empresa, é reinvestimento. A gente tem uma expectativa importante ainda de desembolso de capital nos próximos 2, 3 anos para terminar os projetos já comprometidos. A gente tem a Suruá, Sol, Cabana de Santo Agostinho, Asa Branca também, que são mais 1.000 quilômetros de linha de transmissão que a gente está construindo. Isso vai requerer cerca de 11 bi só nos próximos 2 anos e mais ainda o esforço financeiro para internalizar Cruzeiro, mais 3 bi, ou seja, a gente está falando de 14 bilhões. Seria pouco razoável aumentar o payout nesse momento e ter que fazer outras operações de alavancagem para atender esse payout. Então, a gente acredita que a melhor solução seja manter esse dinheiro dentro de casa no momento. E, Taka, só complementando, né, sempre foi muito claro, né, a estratégia da Brasil Energia de pagamento 100% é quando as oportunidades de investimento não ocorressem. E, além desses investimentos que já estão contratados, como o Takamori falou, nós teremos também a possibilidade de novos projetos dos leilões de transmissão, que serão o nosso foco aí no início de 24, né? E, obviamente, dentro da disciplina financeira, dentro do retorno adequado, né, nós estaríamos buscando, obviamente, retornos acima dos retornos que seriam implícitos na venda do ativo que a gente vendeu agora. Então, isso aí, a criação de valor, é a maneira que a gente cria valor para os nossos investidores, né? Obrigado, Sata e Taka. Eu vou pular um pouco a ordem das perguntas, porque tem uma pergunta aqui que está relacionada ao que vocês estão comentando agora. O Daniel Traviski, do Banco Safra, perguntou se, dentre os projetos que também poderiam ser alvos, se enquadraria Giral. Olha só, Giral não está dentro dessa equação. Tá? Giral pode acontecer, e Giral, se vier a acontecer, pode acontecer de várias formas. Pode ser uma contribuição do ativo, pode ser o pagamento ao controlador parcelado, como foi feito em Estreito em 2010. Né? Não seria essa a razão da gente estar fazendo essa transação agora de asset rotation. Né? Essa transação tem a ver com os investimentos de nova capacidade, com os investimentos da aquisição e com a perspectiva de investimento em novas linhas. Eventualmente, a gente saia vencedor no leilão, no leilão do início do ano. Perfeito, Taka. Sato, obrigado. O Bruno Oyamata, do Morgan Stanley, questiona se, né, haverá a gente entende, né, que haverá pagamento, geração de impostos nessa transação e se a gente tem uma estimativa desse valor. Taka, acho que se pode endereçar, se não endereço aqui.
Então, na linha do que a gente estava falando antes, né? Então, você tem uma venda que vale 3,1 bi, eu estou falando de valores aproximados aqui, né? Tem uma venda que vale 3,1 bi, book value de 1,6, vai gerar um lucro de impostos de 1,5 bi, mais ou menos. Você aplica 34%, ele vai ter mais ou menos 500 milhões de impostos. Tá? Então, isso considerando naturalmente que a gente vai ter essa operação com closing só, o impacto fiscal dela só no primeiro trimestre ano que vem, e que a gente já tenha feito outras operações aqui também para consumir o prejuízo fiscal de Pampa e outros elementos. Né? Então, assim, se não tiver nenhuma outra, algum outro elemento superveniente, o imposto vai ser mais ou menos de meio bilhão, com lucro líquido de 1 bi. Então, é uma operação que gera 3,1 bi de caixa e um lucro líquido de 1 bilhão. Gente. Perfeito. Obrigado, Takamori. Eu tenho aqui um questionamento, o Daniel Nigri mandou aqui com alguns dados, ele fez uma análise, e eu vou resumir aqui, que na essência ele pergunta por que a gente decidiu fazer essa rotação de ativos, vender essa participação na TAG, ao invés de fazer uma emissão e captar esses 3,1 bilhões. Segundo ele, os cálculos dele, né, a diluição ficaria entre 9% e 10% apenas, e com isso a gente precisaria abrir mão, né, da contribuição da TAG. Ele questiona por que nós tomamos essa decisão entre emissão e rotação de ativo. Tá, você quer responder essa ou eu respondo? Eu posso começar e depois você complementa, Sato. Acho que o primeiro ponto é uma boa pergunta. Naturalmente a emissão de novas ações está no radar, é uma das opções, mas essa aqui ela é um low hanging fruit. Foi uma operação que foi dentro de casa, ela permite que a gente faça uma reciclagem de capital com foco para focar no nosso core business, que é transmissão e geração de energia elétrica. E um elemento importante são os tempos e movimentos da coisa toda, né? A gente, ao longo desse período de investimento na TAG, a gente percebeu uma série de cristalização de valores, evolução de marco regulatório do setor de gás, evolução legislativa, você teve uma abertura de mercado que já fez uma monetização também, então a gente entendeu que estava no momento adequado de fazer essa reciclagem e coincidiu também com o momento, o interesse do nosso sócio já dentro do projeto, de aumentar a sua participação e alinhar os interesses também. Então, assim, a gente naturalmente não descarta um follow-on, tem outras operações possíveis também, tanto de equity quanto de dívida. Então, foi a decisão que mais agregava valor para os nossos acionistas nesse momento. Mas, sim, pode entrar no radar também o follow-on, assim como outras alternativas de alavancagem também nesse próximo ano. Lembrando que a gente tem um valor importante de compromissos de novos investimentos nesses próximos 2, 3 anos. Não tenho nada a acrescentar. Não, nada a acrescentar. Perfeita. Gabaritou na resposta. Ótimo, obrigado, Taki Sata. Vamos lá, próxima pergunta do Thiago Panza, investidor. Ele questiona, né, o business de transporte de gás é visto como um negócio estratégico da Engie ou apenas faz parte de um portfólio para rotação de ativos, né? Então, como a ocorrida a venda da participação das ações? Acho que, na verdade, ele gostaria de saber se continua o interesse pelo business da TAG. Como a gente já falou, para o grupo Engie, o gás é parte do seu negócio historicamente, né? E é estratégico para o grupo, como o gás como combustível da transição energética, né? Para a Engie Brasil Energia, nós tivemos a oportunidade de fazer um investimento bom, trouxe valor, mas o core dos negócios da Engie Brasil Energia é energia, geração, transmissão de energia. Então, sim, como a gente falou, existe a possibilidade de desinvestimento futuro e alinhamento com o nosso propósito. Ok, obrigado, Sata. O Marcelo Sá, do Itaú, uma nova pergunta, questionando se a gente está mais otimista com o desenvolvimento de greenfields em renováveis. Ele acrescenta que tem visto, né, o capex de solar caindo e o preço da energia melhorando na margem. Isso nos torna mais otimistas, ele pergunta. Obviamente, são bons sinais, né?
mas ainda não suficientes para fazer com que a gente tenha uma visão muito otimista no médio prazo, curto, médio prazo, na geração de energia. A gente tem um excesso de oferta, a gente tem visto aí um aumento de demanda e, né, com isso, uma reação tímida ainda de preço, e eu acho que em algum momento a gente tem consciência que o mercado, para ser sustentável, ele tem que estar em equilíbrio. É o que vai acontecer, é que o mercado vai voltar ao equilíbrio e as oportunidades voltarão a aparecer, né? Enquanto isso, a gente tem buscado oportunidades, como buscamos aí, de ativos contratados, como foi o projeto Cruzeiro, né, do GIP, linhas de transmissão, que também traz resiliência estabilidade de fluxo de caixa para a companhia, até que a gente volte a estar confortável em fazer investimentos na geração renovável, né? Tá, só se eu puder complementar, né? Não esquecendo que a gente tem projetos em implantação que Isso. vão se beneficiar desses, né, desses movimentos, não naturalmente, né, da redução do CAPEX, mas da melhoria do preço na margem. Então, isso já é benefício para esses projetos, para o qual, né, essa transação é até um objeto, né, para alavancar esses projetos. Então, uma É, coisa. na verdade, esses projetos, quando foram aprovados já nesse contexto que a gente saberia de que nós teríamos um período de excesso de oferta, fruto da corrida do fio, né, que a gente chama, aquela corrida do ouro para autorizar projetos com desconto do fio, né? Então, isso já estava previsto no Business Plan e esses estão aí sendo construídos, tanto a Suruá e a Susol são os dois grandes projetos que a gente está implementando agora. Perfeito, muito obrigado, Sata. Não temos mais perguntas nesse momento. Creio que com isso a gente pode encerrar o call. Devolvo a palavra para o Satamini e para o Takamori para as palavras finais. Bom, eu quero agradecer a todos aí numa semana espremida entre Natal e Ano Novo. A gente teve que fazer o fechamento nessa semana. A gente gostaria de ter feito um pouco mais cedo e com mais tempo para vocês poderem digerir isso. Mas eu acho que faz parte, né? Faz parte da nossa vida aí de correr e estar sempre buscando fechar as nossas metas antes do final do ano, né? E aproveito para agradecer e desejar a todos aí uma feliz passagem de ano em 2024 com muita saúde, muita paz e muito sucesso para todos nós. Boa virada de ano, pessoal. Perfeito. Muito obrigado, pessoal. Com isso, encerramos o nosso call de hoje. Uma boa passagem de ano e até o ano que vem.